Histórias de terror. Primeiro relato. Era uma vez uma fazenda isolada, cercada por uma densa floresta, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e o sussurrar do vento. No centro da propriedade, havia um poço abandonado, envolto em lendas e mistérios. Os moradores da região falavam sobre ele em voz baixa, alertando os curiosos a não se aproximarem. Diziam que há muitos anos, o poço era uma fonte de vida, fornecendo água potável para os habitantes da fazenda. No entanto, após uma série de eventos estranhos e trágicos, incluindo o desaparecimento de uma família que ali vivia, o poço foi deixado para trás, coberto por uma densa vegetação e esquecido pelo tempo. Certa noite, uma jovem chamada Clara, atraída pelas histórias que ouvirá, decidiu explorar a fazenda. Armada com uma lanterna e uma curiosidade insaciável, ela se aventurou até o poço. Assim que se aproximou, um frio intenso a envolveu, e a luz da lanterna parecia vacilar de maneira inquietante. Enquanto Clara olhava para dentro do poço, sentiu como se algo a observasse. A água estava escura e espessa, quase como se estivesse coberta por uma névoa. De repente, ela ouviu um sussurro, suave, quase como uma canção de ninar. Intrigada e assustada, ela se inclinou mais para frente, tentando ouvir melhor. O sussurro se transformou em uma voz clara e melancólica. "Ajude-me, estou presa." Clara, tomada pela curiosidade, começou a procurar por qualquer sinal de alguém ali dentro. O coração disparado, ela gritou: "Quem está aí? Como posso ajudar?" A resposta veio como um eco que reverberou nas paredes do poço: "Libere-me, e eu te mostrarei a verdade." Temendo o que poderia estar por trás da voz, Clara hesitou, mas a promessa de descobrir o que realmente acontecerá naquela fazenda era tentadora demais. Com um impulso, ela começou a descer, usando uma corda que estava ali, desgastada pelo tempo. Conforme descia, a atmosfera se tornava mais pesada e o sussurro se intensificava. Finalmente, ela chegou ao fundo do poço. O que viu a fez gelar não era água, mas um chão de terra e pedras, e no centro, um objeto brilhante. Ao se aproximar, percebeu que era um espelho empoeirado, refletindo uma imagem distorcida de si mesma. Ao tocar o espelho, a voz voltou a ecoar: "Olhe para dentro, veja a verdade." Clara, tomada pela curiosidade, olhou para o espelho e ficou paralisada. A imagem que se formou não era a dela, mas sim a de uma mulher angustiada, com olhos cheios de desespero. A mulher a encarava, e Clara percebeu que era a mãe da família desaparecida. "Eu sou a guardiã deste lugar. O poço é uma prisão para aqueles que buscam a verdade, mas não estão prontos para enfrentá-la. Você deve escolher, Clara, voltar para a superfície e esquecer, ou ficar e libertar as almas aprisionadas aqui." Assustada, mas determinada, Clara decidiu ajudar. Com lágrimas nos olhos, ela fez uma oração silenciosa e pediu perdão por não ter vindo antes. A terra sob seus pés começou a tremer, e o poço se iluminou com uma luz intensa. As almas aprisionadas começaram a emergir, liberando gritos de alívio e gratidão. Clara sentiu um peso sendo retirado de seus ombros e, em um último ato de coragem, ela se inclinou para o espelho uma última vez. "Descansem em paz", sussurrou. Com isso, uma onda de energia varreu o poço, e Clara foi puxada de volta à superfície. Quando ela finalmente subiu, o poço estava vazio, sua presença poderosa desaparecida. A fazenda, agora, parecia mais tranquila, como se um peso tivesse sido removido. Clara nunca mais voltou ao poço, mas sabia que, de alguma forma, ela havia trazido a paz para aquelas almas perdidas. E sempre que o vento soprava, ela podia ouvir um sussurro suave, como se as vozes finalmente estivessem em paz. Segundo relato. Era uma noite escura e tempestuosa quando Clara, uma jovem estudante de psicologia, decidiu investigar uma antiga mansão abandonada na periferia de sua cidade. Histórias sobre a Casa dos Sussurros haviam circulado por anos. Diziam que, à meia-noite, vozes de almas atormentadas ecoavam por seus corredores vazios. A curiosidade e a adrenalina falaram mais alto, e Clara se viu diante da porta rangente da mansão. Ao entrar, um arrepio percorreu sua espinha. O cheiro de mofo e o silêncio opressivo a envolveram como um manto. Com uma lanterna na mão, Clara começou a explorar os cômodos empoeirados. As paredes pareciam respirar,
e a madeira do chão estalava sob seus pés. No fundo, ela podia ouvir um sussurro suave, como se alguém a chamasse pelo nome. Ignorando o instinto de voltar, Clara se aprofundou na casa. Cada porta que abria revelava quartos cobertos de teias de aranha e móveis cobertos por lençóis brancos, como se a casa estivesse esperando por ela. O sussurro ficou mais forte, quase como um lamento. Intrigada e apavorada, Clara seguiu a voz até o sótão. Quando chegou lá, o ar estava gelado. A lanterna iluminou uma velha mesa cercada por cadeiras, e no centro, um diário empoeirado. Clara se aproximou, sentindo um impulso inexplicável de abrir o livro. As páginas estavam cheias de relatos de uma família que viverá na casa há décadas, descrevendo eventos estranhos e uma presença maligna que os atormentava. O sussurro se transformou em um grito ensurdecedor, fazendo Clara recuar. Com o coração disparado, ela decidiu que era hora de ir embora, mas ao se virar, a porta do sótão se fechou com um estrondo. Pânico tomou conta dela. Clara começou a bater na porta, gritando por ajuda, mas a voz que a chamava agora estava mais clara. Fique conosco. Desesperada, ela se lançou contra a porta, que cedeu de repente, lançando-a de volta ao corredor. No entanto, a casa estava diferente. As paredes pareciam se mover e as sombras se contorciam, formando silhuetas que a observavam. Clara percebeu que não estava sozinha. Figuras espectrais surgiram ao seu redor, seus rostos distorcidos pela dor e pelo desespero. Ela correu pelos corredores, tentando encontrar uma saída, mas cada porta que abria a levava a um novo pesadelo. As vozes se misturavam em um coro de lamentos, cada uma contando uma história de sofrimento e traição. Clara sentiu que a casa estava viva, que suas paredes absorviam o desespero daqueles que ali estiveram antes. Finalmente, ao chegar à sala de estar, Clara se deparou com um espelho empoeirado. Ao olhar para ele, viu não apenas seu reflexo, mas as almas que habitavam a casa, presas em um ciclo interminável de sofrimento. Com um grito, ela percebeu que estava se tornando uma delas. Em um último esforço, Clara se virou e correu, finalmente encontrando uma porta que levava para fora. Ela saltou para o ar fresco da noite, mas ao se virar para a casa, viu a figura de uma mulher à janela, com um olhar vazio e triste. "Você não pode escapar", ela sussurrou. Clara nunca mais foi vista. A casa dos sussurros permaneceu em pé, solene e silenciosa, aguardando sua próxima vítima. E à noite, os sussurros podiam ser ouvidos novamente, ecoando na escuridão, chamando aqueles que eram atraídos pela curiosidade, como uma aranha esperando por suas presas na teia. Terceiro relato. Era uma vez uma pequena aldeia cercada por uma densa floresta conhecida como a Floresta dos Sussurros. Os moradores sempre evitavam adentrar naquela mata, pois diziam que ela guardava segredos sombrios e que aqueles que se atrevessem a entrar nunca mais voltariam. Em uma noite de luar, curiosa e destemida, Clara, uma jovem da aldeia, decidiu explorar a floresta. Histórias contadas por sua avó sobre espíritos que vagavam por entre as árvores fascinavam Clara, e ela queria descobrir a verdade por trás delas. Armou-se com uma lanterna e um caderno para anotar suas descobertas. Assim que entrou na floresta, a atmosfera mudou. O ar ficou gelado e um silêncio profundo tomou conta do lugar. Somente o som de seus passos quebrava a tranquilidade. Clara caminhou por horas, admirando a beleza sombria das árvores e a luz da lua filtrando-se entre os galhos. De repente, ouviu sussurros. Eram como vozes distantes, chamando seu nome. "Clara! Clara!" O coração dela disparou, mas a curiosidade era maior que o medo. Seguindo os sussurros, ela se afastou mais da trilha e se perdeu na escuridão. Após algum tempo, Clara encontrou uma clareira iluminada por uma luz estranha. No centro, havia um círculo de pedras cobertas de musgo, e no meio dele, uma figura encapuzada estava de pé, murmurando palavras incompreensíveis. O ar parecia vibrar ao redor dela, e a jovem sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem pensar duas vezes, Clara se virou para sair, mas os sussurros ficaram mais altos, agora ecoando em sua mente. Fique conosco." A figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios. Clara, paralisada pelo medo, não conseguia se mover. A figura apontou para ela, e as vozes começaram a se intensificar, transformando-se em gritos angustiantes. Clara finalmente conseguiu se afastar, correndo descontroladamente pela floresta, tentando encontrar o caminho de volta. As árvores pareciam se fechar ao seu redor, e os sussurros a seguiam,
cada vez mais próximos. Após o que pareceu uma eternidade, ela finalmente avistou a luz da aldeia. Com um último esforço, Clara atravessou a borda da floresta e caiu ao chão, ofegante e aterrorizada. Os aldeões, preocupados com seu desaparecimento, correram até ela e a ajudaram a se levantar. Clara nunca mais falou sobre o que viu naquela noite, mas os sussurros nunca a abandonaram. Às vezes, à noite, ela podia ouvir os ecos das vozes chamando seu nome, lembrando-a de que a floresta dos sussurros nunca esqueceria aqueles que ousaram entrar em seu domínio. E, em noites de lua cheia, quem se aventurasse perto da floresta poderia ouvir o som de passos e sussurros, como se a floresta estivesse à espreita, à espera de sua próxima vítima. Quarto relato. Era uma vez, em uma pequena cidade cercada por densas florestas, duas irmãs, Clara e Helena. Desde a infância, elas eram inseparáveis, compartilhando segredos, risos e sonhos. No entanto, à medida que cresceram, uma sombra começou a pairar sobre a relação delas. Clara, a mais velha, sempre foi a favorita dos pais, enquanto Helena se sentia relegada a um segundo plano. Com o passar dos anos, a inveja de Helena se transformou em uma obsessão sombria. Ela começou a planejar algo terrível, acreditando que, se Clara não estivesse mais por perto, finalmente receberia a atenção e o amor que tanto desejava. A ideia tomou conta de sua mente, e a linha entre amor e ódio começou a se desfazer. Certa noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Helena decidiu que era hora de colocar seu plano em ação. Ela convidou Clara para uma caminhada pela floresta, uma trilha que costumavam explorar na infância. Clara, inocente e confiante, aceitou prontamente, sem desconfiar das intenções malignas de sua irmã. Enquanto caminhavam, Helena começou a recordar momentos da infância, mas suas palavras eram carregadas de um tom sombrio. Clara, percebendo a mudança no comportamento da irmã, sentiu um frio na espinha, mas não quis acreditar que algo ruim pudesse acontecer. Finalmente, elas chegaram a um ponto isolado da floresta, onde a luz da lua mal penetrava as copas das árvores. Helena, com o coração acelerado, revelou seu plano. Eu não posso mais viver à sombra da sua perfeição, Clara. Você sempre foi a favorita, mas isso acaba aqui. Antes que Clara pudesse reagir, Helena a empurrou, fazendo-a cair em um buraco profundo e escuro. O grito de Clara ecoou pela floresta, mas logo se silenciou. Helena olhou para baixo, seu coração batendo descontroladamente, mas uma sensação de alívio começou a tomar conta dela. Finalmente, ela estaria livre. No entanto, a floresta guardava seus próprios segredos. Clara, ferida mas não morta, começou a se arrastar, buscando uma saída. A escuridão parecia viva, e sussurros ecoavam ao seu redor, provocando um medo indescritível. Com o tempo, a dor e a raiva se transformaram em um desejo de vingança. Enquanto isso, Helena voltou para casa, tentando manter a aparência de normalidade, mas a culpa começou a corroer sua mente. As noites se tornaram um tormento, e as sombras pareciam dançar à sua volta, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. Dias se passaram, e a cidade começou a procurar por Clara. Helena, em um estado de paranoia, sabia que o tempo estava se esgotando. Em uma noite tempestuosa, Clara conseguiu escapar do buraco. Com um olhar vazio e cheio de fúria, dirigiu-se para casa. Quando Helena ouviu um barulho na porta, seu coração parou. Ela abriu lentamente, e lá estava Clara, com os olhos cheios de um brilho maligno. Você me deixou para morrer, ela sussurrou, sua voz distorcida pela dor e pela raiva. Helena, aterrorizada, tentou se justificar, mas Clara não queria ouvir. A irmã que ela havia amado se transformará em uma força sombria, um reflexo do ódio que havia sido alimentado. O que aconteceu naquela noite na floresta selou o destino das duas irmãs. A cidade nunca mais viu Clara novamente, mas os sussurros sobre uma presença maligna na floresta se espalharam. Helena, consumida pela culpa e pela loucura, ficou presa em sua própria casa, sempre ouvindo os ecos de sua irmã, uma lembrança eterna de que o amor pode se transformar em algo terrível quando as sombras da inveja se instalam. Quinto relato. Era uma noite fria e chuvosa quando um grupo de amigos decidiu explorar a antiga casa abandonada no fim da rua. Diziam que a casa tinha pertencido a uma família que desaparecera misteriosamente há décadas. As lendas locais falavam de gritos ecoando nas paredes e de sombras que se moviam sozinhas. Os amigos, armados com lanternas e um espírito aventureiro, atravessaram o portão enferrujado,
que rangia como se estivesse protestando contra a presença deles. A porta da frente, coberta de mofo e teias de aranha, se abriu com um gemido, revelando um hall escuro e empoeirado. O ar era pesado, como se carregasse o peso de segredos antigos. Enquanto exploravam os cômodos, as risadas e as conversas sobre histórias de terror começaram a diminuir. A atmosfera estava carregada, e cada passo ecoava nas paredes desgastadas. No que parecia ser a sala de estar, encontraram um antigo piano coberto de poeira. Um dos amigos, Lucas, aproximou-se e, em um impulso, pressionou algumas teclas. Uma melodia dissonante preencheu o ar, e todos sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar, e um vento gelado soprou através da sala, fazendo as portas baterem. As risadas se transformaram em sussurros nervosos. Foi então que ouviram um som vindo do andar de cima, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. A curiosidade superou o medo, e o grupo decidiu subir as escadas rangentes. No andar de cima, encontraram um corredor longo e estreito, com portas em ambos os lados. Uma delas estava entreaberta, e de dentro vinha uma luz fraca. Aproximando-se cautelosamente, eles viram uma figura encapuzada, sentada em uma cadeira, de costas para eles. O coração de todos acelerou. Quem seria aquela pessoa solitária em uma casa tão desolada? Sem pensar duas vezes, Lucas chamou: "Oi, você está bem?" A figura virou lentamente a cabeça, revelando um rosto pálido, com olhos vazios e um sorriso macabro. "Finalmente, visitantes, eu estava começando a ficar entediada", disse a figura com uma voz gélida. O grupo, paralisado pelo medo, tentou recuar, mas a porta se fechou com um estrondo atrás deles. A figura levantou-se e começou a se aproximar. Seus pés descalços não faziam som algum. "Vocês não deveriam ter vindo aqui. Esta casa é minha agora", sussurrou, enquanto sombras começaram a se formar ao seu redor, dançando e se contorcendo como se fossem seres vivos. Desesperados, os amigos tentaram abrir a porta, mas estava trancada. A figura estendeu a mão, e a luz começou a se dissipar, mergulhando tudo em escuridão. Gritos ecoaram pela casa enquanto os amigos lutavam para escapar, mas a escuridão os envolveu, e um a um, eles foram absorvidos pelas sombras. Na manhã seguinte, a casa permaneceu em silêncio, como sempre. O vento uivava entre as frestas, e a única coisa que restava eram as risadas distantes de uma figura encapuzada, observando do andar de cima, esperando por novos visitantes que ousassem entrar em seu domínio macabro. A casa, agora, não era apenas abandonada, era um lar para os perdidos, um eco das almas que nunca mais encontrariam o caminho de volta. Se você gostou da história, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. E também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook, para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado.